Nos episódios anteriores desta série de vídeos, vimos como durante a Era do Bronze, um grupo de escravos saídos do Egito invadiu Canaã e como os reis cananeus pediram socorro e foram ignorados pelo Egito do período Amarna. Neste vídeo vamos conhecer como as práticas religiosas de Canaã explicam o conflito entre eles e os hebreus. Você jamais compreenderá a Bíblia, suas leis, suas guerras e sua história se ler o texto com os olhos de sua cultura atual, moderna e ocidental. É preciso se desprender da sua bagagem cultural, esquecer seu momento sociopolítico e voltar 1300 anos antes de Cristo, compreendendo a sociedade bárbara, violenta, onde a força ditava o direito. Você conhecerá agora o choque que houve quando o monoteísmo, pela primeira vez na forma de uma população de refugiados, se encontrou com a peculiar religião dos cananeus. Era no século XV a.C., uma terra coberta de bosques de cedros, ciprestes e palmeiras num território montanhoso, repleto de cidades independentes com reis locais de um povo com vários grupos étnicos diferentes. Muito pobre em rios, Canaã tinha um grande lago ao norte que descia na forma do rio Jordão, um rio frágil e cheio de corredeiras que termina no inútil e salgado Mar Morto. De forma que os agricultores de Canaã dependiam das chuvas para a lavoura, que vinham de outubro a janeiro, chamadas de chuva temporã, onde era feito o plantio, e a chuva serôdia, em abril, que inchava e amadurecia os grãos para a colheita. O templo de Baal, em 2 compartimentos, lembra o templo hebreu, também em 2 compartimentos. Contudo, seu culto é marcadamente diferente do culto dos hebreus, pois Baal é a chuva que fecunda a terra, e a terra é a sua esposa, de forma que a prostituição cultual ocorre para estimular através dos adoradores a fecundidade das próximas colheitas. Agora podemos entender por que os hebreus eram literalmente seduzidos ao culto de Baal quando chegaram em Canaã. Além de ter vários elementos semelhantes, como um tipo de Messias pisando a serpente, que se assemelhava à sua teologia, o culto cananeu atraía os israelitas como um tipo de bordel religioso, onde tudo era liberado. De um lado estavam os israelitas, debaixo da lei por Moisés, que proibia toda prática sexual fora do casamento monogâmico, e do outro, a religião de Canaã, cheia de fantasias sexuais e cultos misteriosos com dançarinas e bebidas. Podemos ver um exemplo deste tipo de sedução no episódio de Baal Peor, quando Israel foi seduzido pela prostituição cultual numa festa que os filhos de Israel participaram com povos da terra. Segundo o mito, Baal enviava seus mensageiros aos deuses para comunicar sua soberania. O conceito dos sacrifícios cananeus envolviam aplacar a ira dos deuses, oferecendo algo caro, sendo muitas vezes os próprios filhos. Baal também era identificado como o rei da cidade. Melk, palavra para governante, de onde vem a palavra Moloch, Milcom, ou Baal Melkart, o deus de Tiro, que na verdade se identificava com a história do Hércules dos gregos. Tanto a arqueologia quanto gregos e romanos que tiveram contato com fenícios narram seus sacrifícios voluntários chamados de Tophet, onde os adoradores ofereciam seus filhos entre 1 mês e 1 ano, ou às vezes até de 7 anos, que depois de drogados ou mortos eram queimados e depositados em urnas. Os romanos pagãos consideravam tal prática hedionda e descrevem como um sacrifício dos fenícios ao deus que eles romanos chamaram de Saturno, uma divindade antiga da colheita. Se mesmo os romanos, conhecidos por sua crueldade, abominaram um infanticídio cananeu promovido de pais com seus filhos, não seria isso compatível ou mais com a crueldade dos nazistas? Ninguém lamentou quando o regime nazista caiu
Alguém lamentaria pelo fim da cultura de Canaã? O humanista e arqueólogo William Albert testemunhou que em nenhuma outra cultura o sexo, orgias, culto às serpentes, estátuas obscenas foi tão forte como Canaã. Hoje temos evidências arqueológicas suficientes para saber que a tese da difamação não se sustenta, e os constantes tropeços de Israel registrados pelos profetas são uma amostra de como o contexto cultural de tais atrocidades foi forte o bastante para seduzir quem se dispôs a tolerar e conviver com tais práticas. Quando Israel chegou a Canaã, foi isso que encontrou. Tais cultos, o de Baal e Yahweh, conviveram lado a lado. O livro de Juízes, por exemplo, conta sobre Baal Berit, colocado como deus pelos israelitas após a morte de Gideão, mas que na verdade era um ídolo cananeu. Este ídolo era um engano sutil, pois Baal é o termo que a Bíblia usa para ídolo cananeu e significa senhor. E Berit é a palavra bíblica para aliança. Este Baal Berit, portanto, é um exemplo de como a idolatria assimilou o Deus hebreu, transformando o Deus vivo num ídolo, num falso Deus da aliança. Baal tinha diferentes versões conforme a cidade, e neste caso ele era uma versão falsa para o Deus dos hebreus, sincretizando o Deus hebreu com o Deus cananeu. Cada vez que Israel caía na idolatria, Israel dava lugar aos piores períodos bíblicos de imoralidade, crueldade e maldade dos israelitas, seguido das suas maiores derrotas. Muitos hebreus aprenderam tantos costumes cananeus que a Bíblia relata como alguns chegaram a oferecer os seus próprios filhos aos ídolos de Canaã, contrariando toda a lei dada por Moisés antes que entrassem na terra. Tal lei explica por que Israel considerou impossível conviver com esta cultura. A Bíblia diz em Deuteronômio 18, verso 9 a 14, abre aspas, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque estas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa, fecha aspas. O mais interessante é que Israel é criticado de ter feito um genocídio dos cananeus, mas além de tais críticas serem confusas, porque ao mesmo tempo dizem que Moisés e Josué nunca existiram, também acusam um povo e personagens que nunca existiram de destruir toda uma cultura. Na verdade, a história demonstrou que cananeus foram exterminados sucessivamente pelas invasões dos assírios, babilônios, em especial pela invasão grega de Alexandre, que dizimou a cidade de Tiro, e depois pelos romanos, que por fim exterminaram os últimos descendentes dos cananeus, os cartaginenses, num genocídio que é um de vários que a civilização romana, tão louvada e aplaudida, promoveu.